Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando, né? Estamos aqui para mais um acolhimento com Jesus, esse trabalho lindo do Gresg, onde nós estamos estudando, né, de uma forma sequencial, o livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos analisar o capítulo 84, que tem como título Na Instrumentalidade. Né? Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer, o que Emmanuel expõe, o que Emmanuel coloca para que a gente possa refletir. Né? Que a grande proposta da doutrina espírita, eu falo isso nos estudos, né? Nos grupos de estudo que eu participo, até nas reuniões públicas, nas palestras públicas, eu sempre falo e não canso de falar, pessoal, não canso de falar. A grande proposta da doutrina espírita é que ela possa nos tocar de uma tal forma para que nós possamos pensar sobre a nossa forma de pensar sobre a nossa forma de sentir, nossa forma de agir, para verificar se isso tudo aqui, se esse conjunto dessas três variáveis, se elas estão em linha com o que o Cristo nos deixou. Se elas estiverem em linha, alinhada com o que o Cristo nos deixou, bom, estamos no caminho certo. Basta permanecermos, né? Agora, se porventura alguma delas ou todas estiverem desalinhadas, é um sinal de que algo precisa ser feito. É um sinal de que nós precisamos realinhar esse rumo, né? Mediante um trabalho de autoconhecimento, de análise, um trabalho de aproximação mais com as leis de Deus e por aí vai. Né? Então, a doutrina espírita ela nos convida a isso. Muitas pessoas pensam que a doutrina espírita é mediunidade. Não, também. Mediunidade também é um dos pilares, digamos assim. Não é bem pilar, mas vou usar essa palavra. Tá? Mas só que não é o eixo central. Né? O eixo central é um convite para a nossa reforma íntima. Então, toda semana nós estamos aqui através desse trabalho para que nós possamos nos cercar de informações trazidas pela espiritualidade para esse convite, para essa proposta de mudança. Né? Então vamos fazer nossa prece inicial? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro. Que a espiritualidade amiga e querida possa nos envolver para que possamos captar a mensagem aqui trazida e principalmente refletir sobre tudo que será colocado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nós? Nas instrumentalidades, né, todo o texto do Fonte Viva, né, para quem tem um hábito já sabe, mas para quem ainda está pegando o primeiro contato, tá frio. Vai ver que agora tá frio. Tem não é prefácio, é uma citação inicial, vamos chamar assim, né? No nosso caso de hoje, é uma citação de Paulo, que está em Coríntios, né? Que fala o seguinte: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citando. Então, vamos ver o que Emmanuel fala. O título é Na Instrumentalidade. E antes de mergulhar aqui no texto, eu fico pensando assim,
Instrumentalidade me lembra muito o que? Instrumento. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Instrumentos de Deus. Instrumentos dos amigos espirituais. Mas instrumentos para fazer o quê, Ricardo? Para fazer o bem, para praticar a caridade, seja ela a caridade material ou a caridade moral, para olhar para o próximo, para se reconstruir. Então, a espiritualidade nos utiliza como instrumentos do bem, vamos chamar assim. Aos que têm a percepção de entender isso, muito bem, parabéns. Aqueles que ainda estão longe disso, vamos respeitar esses irmãos, porque cada um está num momento evolutivo diferente. Eu estou num momento evolutivo, ele está num momento evolutivo, ela está em outro momento. Vamos respeitar. Vai chegar o momento dele ou vai chegar o momento dela. Agora vamos ver o que Emmanuel ele nos coloca aqui. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre. Olha só o que nós acabamos de falar, né? São, então, instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. A sublime harmonia do Evangelho. Então é importante, né, nós, de todos os livros, eu acho que tem um especial que nós devemos ficar ali agarrado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, que é o Código Moral da Humanidade, é um tipo de livro que nós devemos ler, se aprofundar, estudar esse livro, do início ao fim. E quando terminar, voltar de novo, pela segunda vez, e depois pela terceira vez, e assim sucessivamente. Porque ele contém informações preciosíssimas que estabelecem o que? Nosso código de conduta. Nosso código de conduta. Por isso que ele fala aqui, a sublime harmonia do Evangelho. Né? Vamos continuar. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. É o que nós falamos ainda há pouco. Essas lacunas do próximo é nós sabermos respeitar o momento evolutivo de cada um. Às vezes a gente julga, opa, fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Ele procedeu de uma forma errada. Nós muitas das vezes estabelecemos esse papel de julgadores. E o Evangelho fala o seguinte, não julgue. Não julgue. Pelo contrário, tenha em mente justamente isso. Nós já falamos aqui 2 vezes, eu vou falar a terceira. Cada um está no momento evolutivo. A partir do momento que eu estabeleço isso, a partir do momento que eu introjeto esse conceito, eu passo a julgar menos. Preferencialmente não devo julgar, mas vamos chamar assim, eu passo a julgar menos o irmão. Né? A gente se sente mais confortável. Aquele suporta cristamente a fraqueza do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos.
Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Né? Muitos também se enquadram nessa situação que ele coloca aqui, né? São pessoas bondosas e confiantes, mas foge ao estudo. A importância do estudo aqui, né? É interessante, veja bem, geralmente as nossas leituras aqui do Acolhimento com Jesus são feitas assim, ao vivo, de improviso. Né? Eu não leio o texto antes para, opa, deixa eu ver o 84, deixa eu ver o que eu vou falar para o pessoal, não. A gente lê em conjunto, entendeu? Então eu estou pegando essa leitura aqui 0 km, junto com vocês. E muitas das coisas que eu estou falando aqui com vocês, a Emmanuel está colocando aqui no texto. Né? Interessante isso. Porque é intuição, gente. Isso que eu chamo de intuição da espiritualidade. E isso é bem legal. Que ele coloca aqui. Essa questão que, que nós comentamos aqui de governar os próprios impulsos, né? Das fraquezas do vizinho, de entendermos a limitação do outro, sermos mais... Aí a gente começa a trabalhar a paciência, né? De nós sermos mais pacientes, mais tolerantes com o outro, né? Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo, a importância do estudo, isso que eu ia falar, né? De nós nos atentarmos mais sobre o fato de estudar, né? Estudar a doutrina é muito bacana, muito legal, porque não nos traz só conhecimento doutrinário, não é só isso. Nosso campo de sintonia mental, nosso campo de sintonia espiritual, ele muda. Se antes do estudo eu me conectava com determinados grupos de espíritos, após o estudo, né, com as informações que eu vou adquirindo, eu passo a me conectar com outro grupo de espíritos, diferente. Né? Outro ainda, continuando o texto, é imaginoso, que ele usa aqui, entusiasta. Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação do que é portador. Ou seja, aquela pessoa que fala e procede de uma outra forma. Né? Divulgar a doutrina espírita é um trabalho muito bonito. Muitos fazem de uma forma brilhante, né? Mas não quer dizer que o que eu falo é o que eu pratico. Por quê? Porque isso é difícil. E por que ainda? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos. A gente tenta ao máximo, né? Mas podem ter momentos que a gente escorrega na banana? Pode, com certeza, pode. Né? Então, por isso que ele fala que aquele que retém o verbo, ou seja, a palavra, na pregação doutrinária, é apaixonado por todas as anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação dos que é portador. Né? Então é um fato de precisamos tomar cuidado com isso. Continuando. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Né? O sexo desvairado, por aí vai. Então, tudo isso que a Emmanuel está colocando aqui, se nós prestarmos atenção, são as brechas que o homem tem hoje. Está falando aqui do sexo desvairado, está falando aqui de falar uma coisa e proceder de uma outra forma, está falando aqui de ser um ótimo conselheiro, mas, sabe, não proceder como está falando.
né? Você está falando também aqui nas entrelinhas das questões relacionadas à obsessão e por aí vai. Por isso mesmo, continuando, guardamos o título de aprendizes. Olha só que sutileza que Emmanuel coloca aqui. Todos nós, né, se nós considerarmos que todos somos aprendizes, existe uma pressão menor, né, do que aquele, você é o divulgador da doutrina, você tem que proceder como você fala. Você frequenta a casa espírita, frequenta o Gresg, então como que você está lá e ainda não aprendeu uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de atuar? Então tem sempre aquele dedo acusador que Emmanuel fala o seguinte, não, abaixa o dedo. Isso que Emmanuel está falando, abaixa o dedo. Todos somos aprendizes. Fica mais leve. Fica bem mais leve. O planeta, continuando, o planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejarmos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, olha só a mensagem final que Emmanuel deixa aqui. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora. As perturbações, de uma forma geral, né? Então, aqui é mais um texto. Tem textos que são textos acolhedores, né? Tem textos que são textos de puxão de orelha. Esse aqui é um texto mais de, não digo de puxão de orelha, mas de alerta. Está alertando a gente. É um texto que nos remete mais uma questão de alerta do que qualquer outra coisa, né? Coisas que podem estar acontecendo conosco, que ele está colocando aqui, e ele está alertando, olha, cuidado, não faça. Corrige quanto há tempo, né? É isso que ele está dizendo aqui. Queridos, semana que vem estaremos juntos novamente, entendeu? Será praticamente um mês novo iniciando, e nós vamos na próxima semana, no capítulo seguinte, que é o capítulo 8.5, que fala sobre impedimentos. Tá bom? Até lá, fiquem todos com Deus, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Beijo grande.